aí, pessoal, e aí, moçadinha? Então, a gente vai fazer a correção hoje, a correção comentada, né? Dessa atividade 2 da semana 6. Falar um pouquinho das camadas eletrônicas, falar também sobre como os átomos se ligam, né? As principais formas de ligação entre os átomos. E também falar um pouquinho claro, se os átomos se ligam, eles formam aglomerados, eles formam moléculas, falar um pouquinho sobre formação de moléculas. É um assunto estritamente muito ligado à área da química, né? Tanto é que eu escolhi uma imagem aí ao fundo, a imagem de cabeçalho, uma imagem também muito ligada à química. Você tem aqui um esboço de moléculas, né? Ao fundo a tabela periódica. O que é a tabela periódica? A gente pouco falou dela, na verdade nem falamos dela ainda, mas ela é aquele quadro que organiza os elementos químicos. Em suma é isso, né? E você tem alguns vidros aqui utilizados, umas vidrarias de laboratório, usados em química também, tá bom? Mas o nosso foco é esse aqui, né? E a gente está com esse estudo finalizando uma das habilidades, aquela habilidade que pede para que você fale, reconheça os modelos atômicos, reconheça a evolução histórica dos modelos atômicos e entenda também a formação das moléculas, tá bom? Vamos então direto ao assunto. Começamos aí com um texto, né? Toda vez que eu ponho um texto, eu preciso lembrar o que eu escrevi nesse texto. Esse texto é meu, né? Vimos que no modelo de Rutherford-Bohr, a estrutura do átomo é entendida como algo semelhante a um sistema solar, não é mesmo? Então a gente viu isso, né? Que o átomo de Rutherford é semelhante a um sistema solar e quando Bohr fez o seu modelo atômico também, ele também fez algo semelhante, propôs algo semelhante ao sistema solar, né? Bom, o núcleo do átomo nesse modelo então seria o Sol, né? Nessa comparação, e os planetas, os elétrons, né? As órbitas dos elétrons, aquela região orbital, a eletrosfera, tá bom? E ainda lembrando que no modelo de Rutherford-Bohr, modelo de Bohr, você tem as camadas eletrônicas, né? Então, aquelas órbitas mais próximas e mais distantes do núcleo do átomo, digamos assim. Na imagem preto e branco abaixo, nessa imagem aqui, eu vou ampliar, você está vendo, eu coloquei aqui, pessoal, a quantidade máxima de elétrons que há em cada camada eletrônica. Que há não, que pode haver, tá bom? Então, você tem aqui o núcleo do átomo, né? Tá aqui, ó. E esse átomo pode ser circundado por 7 camadas eletrônicas. Na verdade, já se estuda uma camada oitava, ela é recente, né, nos estudos de química, mas já há. E as camadas eletrônicas, elas são chamadas por nomes dificílimos. É mentira, elas são chamadas por letras, né? E é fácil de gravar. Então, K, L, M, N, O, P e Q, as 7 camadas. E uma camada R está em estudo. Sabe-se que pouquíssimos átomos apresentam essa camada R, que seria uma oitava camada. E nessa imagem aqui estão números. O que indicam esses números? Então, é a quantidade máxima de elétrons que cada camada eletrônica dessas aí comporta. Tudo bem? Então, a camada K suporta no máximo, ou comporta no máximo 2 elétrons, a L no máximo 8 elétrons, a M no máximo 18 e assim por diante. Então, voltando ao texto. Onde foi que eu parei? Aqui.
Aí eu estou explicando nesse texto que quanto maior é a quantidade de elétrons que existe no átomo, maior a quantidade de camadas eletrônicas, porque esses elétrons eles vão sendo distribuídos, preenchendo primeiro a camada K, depois a L, depois a M, assim por diante, né? E tem algumas regrinhas que os elétrons obedecem. Isso não é muito bem explicado, por que eles obedecem essas regrinhas, né? Por exemplo, o último nível do átomo, a última camada eletrônica, nunca tem mais do que 8 elétrons. Que é isso que eu estou escrevendo aqui, ó. O último nível não tem mais do que 8 elétrons. E o penúltimo nível nunca tem mais que 18 elétrons. Então, os elétrons se comportam assim, né? E até onde eu sei, não há uma explicação clara, pelo menos essa explicação não chega para nós. Talvez os químicos as tenham, talvez os físicos as tenham, mas ainda isso não está bastante difundido para ser do nosso conhecimento, né? Muito bem, pessoal. Há átomos com uma ou duas camadas. Então, aqui eu coloquei o exemplo. É o caso do hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio tem um próton. Lembra que a gente falou que o número de prótons é igual ao número de elétrons nos átomos isolados? Então, se ele tem um próton, partícula positiva, ele apresenta um elétron apenas. Esse um elétron estará na camada K, na primeira camada ali, a mais próxima. Tá bom? Então, ele só tem uma camadinha. O átomo de hélio só tem 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons preenchem a primeira camada, a camada K. Já o átomo de oxigênio possui 8 prótons, também, claro, 8 elétrons. E esses 8 elétrons se distribuem nas 2 primeiras camadas. Preenchem primeiramente a camada K, 2 elétrons ali, e os outros 6 que restam preenchem a camada L. Ok? Enquanto isso, há outros átomos que são, comparados com esses, eu coloquei entre aspas, gigantescos, né? Relativamente gigantescos, porque eles têm todas as camadas eletrônicas ocupadas por elétrons. Então, são átomos muito grandes. Se eles têm todas as camadas eletrônicas, são átomos que possuem 50, 60, 70 elétrons nas suas órbitas. E, claro, eles vão possuir 50, 60, 70 prótons também e uma grande quantidade de nêutrons parecida com essa em seus núcleos. Então, comparado a um átomo de hidrogênio ou de hélio, são átomos enormes, né? E ainda assim minúsculos, 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 impossíveis de serem observados no microscópio. O que mais eu coloquei nesse texto? Que a camada R está em estudo, já falei. E aí eu pedi, né, para vocês assistirem a esse vídeo da professora Michele Leal, muito simpática, por sinal, falando aí das camadas eletrônicas. A gente não vai assistir novamente, porque vocês com certeza já assistiram, né? Não preencheram a atividade de modo nenhum sem assistir todos os vídeos, ler todas as páginas, fazer tudo que a gente manda. Eu sei que vocês fazem, né? Antes de fazer a atividade, antes de assinalar uma alternativa. Tudo bem? Então vamos ao exercício, né? O que vocês tinham que fazer? Colocar, assinalar verdadeiro ou falso para cada uma dessas afirmações aqui. Então, vamos lá. A imagem 7... Não. A imagem mostra... a imagem mostra 7 camadas eletrônicas. Sabe-se, porém... Então, essa imagem aqui. Essa imagem, ok? Mostra 7... Essa... Estou falando dessa. Mostra 7 camadas eletrônicas. Porém, sabe-se que a quantidade de níveis de energia é diferente da quantidade de órbitas planetárias do nosso sistema solar. Isso é verdadeiro ou é falso? Então, de fato, a imagem, aquela em preto e branco, mostra 7 camadas eletrônicas.
está falando que a quantidade de níveis de energia, ou seja, a quantidade de camadas eletrônicas, é diferente da quantidade de órbitas planetárias do sistema solar. Então, olha aqui essa imagem. Quantas órbitas existem no sistema solar? São 8, né? São 8 planetas. Lembra que Plutão não é planeta não, né? Então, ele não tem uma órbita nesse mesmo plano, quase circular, como essas órbitas que aparecem aí abaixo. É uma órbita diferente, não é planetária. Então são 8 órbitas dos 8 planetas aí do sistema solar. Bom, então isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, ok? A imagem mostra 7 camadas, porém a quantidade de níveis de energia é diferente. Opa, é diferente não, é igual. Porque a gente disse também que existe uma 8ª camada em estudo, que já se sabe da existência de uma camada R. Ela nem aparece nos livros didáticos, nas apostilas, mas eu estou informando a vocês que já existe. Tudo bem? Então, falso. Considerando as camadas K, L, M, N, O, P e Q, a de maior energia, segundo Bohr, é a Q. A de maior energia, segundo Bohr, é a Q. E a de menor energia é a K. E isso corresponde à verdade. Isso é verdadeiro. A de maior energia... O que se quer dizer com maior energia? Aquela em que os elétrons apresentam maior movimentação, maior energia cinética, né? Qual é a camada eletrônica em que eles estão mais livres, menos presos pela atração que vem lá do núcleo? São nas camadas mais externas, né? Então, na camada a de maior energia, segundo Bohr, é a camada Q, é a última. Isso, tá certo. E qual é a camada em que o elétron está mais preso, com menos liberdade de movimentação? É na camada K, naquela que está mais próxima do núcleo do átomo, por causa da presença dos prótons lá no núcleo, que são partículas positivas que ficam atraindo esses elétrons. Tudo bem? Um átomo que possui 2 elétrons tem a seguinte distribuição: K1L1. Então, essa, pessoal, é falsa, ok? Por que falsa? Porque um átomo que tem 2 elétrons, esses 2 elétrons ocuparão primeiro a camada K. Na camada K, naquela primeira camada, cabem 2 elétrons. E isso é muito importante, porque um átomo pequeno como esse ganha o que nós chamamos de estabilidade quando ele tem a camada K ocupada por 2 elétrons, que é o caso do átomo de hélio, né? É um gás nobre. Então, é um elemento químico que nós chamamos de nobre. E assim como a gente quer imitar os nobres, os ricos, os outros átomos tendem, os pequenininhos aí, né, a ficar imitando o átomo de elétron. Se eles têm 1 elétron, eles querem ganhar mais 1 para ficar com 2. Se eles têm 3 elétrons, eles querem perder esse elétronzinho para ficar com 2 elétrons na última camada. Tá bom? A gente vai ver isso melhor logo mais. Um átomo que possui 3 elétrons tem a seguinte distribuição eletrônica: K2L1. Essa aqui está correta, é o átomo de lítio. Ele tem os 3 elétrons. Os 2 primeiros, os 2 elétrons ocupam, melhor dizendo, a primeira camada e um último elétron ali na camada L. E a gente vai começando aos poucos, trabalhando com os átomos pequenininhos, para que vocês vão imaginando camada a camada como essa distribuição eletrônica que essas subpartículas, os elétrons, fazem, né? Quando eu faço assim, tem exercícios que a gente passa, né, para os alunos. Faça a distribuição eletrônica. O fato de você colocar ali, por exemplo, um átomo tem 60 elétrons. Faça a distribuição eletrônica
desse átomo. O que o professor quer? Que você coloque os elétrons obedecendo essas regras nas camadas eletrônicas numa determinada tabela ou num determinado esquema. Não é você, não é a gente que determina isso, a natureza segue essa lei, tá bom? Ao fazer a distribuição eletrônica no papel, a gente está, na verdade, colocando como os elétrons se comportam de acordo com essa lei natural. Tudo bem? Então, continuando. Um átomo que possui 12 elétrons tem a seguinte distribuição eletrônica: K2, L2, M2. Então, vamos lá, 12 elétrons. Então, 2 elétrons na primeira camada, na camada K, mais 8 na camada seguinte, já deu 10. E 2, os dois últimos ali na próxima camada, camada M, KLM. Tá certo essa distribuição eletrônica? Sim, você pode ver que essa distribuição ela não contraria nenhuma daquelas regrinhas que a gente viu, né? Na última camada eletrônica, nessa camada M, não tem mais que 8 elétrons. Na penúltima camada eletrônica, que é a M, não tem mais que 18. Tá bom? Vamos lá. Um átomo que possui 30 elétrons, estamos aqui aumentando o número de elétrons, tem a seguinte distribuição eletrônica: K2, L8, M18, N2. Então, cabem 2 no máximo na camada L, preencheu. Cabe no máximo 18 na camada L, preencheu, já deu 10. Na camada M, cabem, no máximo 18 elétrons. Já deu 28 aí a soma. E o mais 2 na camada N. Tá certinho, não está contrariando também nenhuma das regras. Não tem mais que 8 elétrons na última, não tem mais que 18 na penúltima. E é assim mesmo que os elétrons se comportam. Então essa é verdadeira. Essa aqui também era verdadeira, eu esqueci de assinalar. E essa também. Não é isso? Agora vamos aqui para o próximo. Um átomo possui 51 elétrons, que tem 51 elétrons, tem a seguinte distribuição eletrônica: K2, ok, 2 elétrons na camada K, L8, ok, cabem 8 elétrons e eles preenchem essa camada L, M18, ok, cabem 18 elétrons na camada M, N23, tudo bem. Cabem 23 elétrons na camada N? Cabem, de acordo com essa imagem que a gente viu aqui, ó. Né? Vamos ampliá-la. A camada N, cabem 32 elétrons, tá vendo aqui, ó? Então tá certo esse exercício? Vamos voltar lá, né? Está ficando tonto de subir e descer? Montanha-russa agora, atividade? Então é o seguinte, pessoal. Cabe, mas os elétrons se comportam assim? Não. Então, como a gente faria a distribuição eletrônica desses 23 elétrons? Os elétrons se comportam como? Eles repetem o número 18 da penúltima camada, que é a M. Então, a camada N teria, então, 18 elétrons, ok? E os 5 elétrons restantes, para dar 23, né, estariam na camada O. Então, ficaria assim: 2, 8, 18, 18 e 5. É um átomo com 5 camadas. Então, por que não está certo também isso? Vamos lá. Lembra que na penúltima camada aí, que seria a camada M, no caso, pode ter no máximo 18 elétrons. Aí tá ok. Mas a última não pode ter mais que 8. Por que não pode? Porque o professor disse que não pode, não. Porque os elétrons se comportam assim. Ok? Então, muito bem. Não pode ter mais que 8. Tem 23. Tá errado.
Então, a gente repete 18 e coloca os 5 restantes na última camada. Então, vai ficar 5 na última camada, na camada O. Isso pode? Pode. E a penúltima camada pode ter 18 elétrons? Pode. E aí, você seguindo as regrinhas, você consegue fazer a distribuição eletrônica. O objetivo, então é falsa essa alternativa aqui. O objetivo desse exercício é que você conheça a distribuição eletrônica, tenha uma noção de como os elétrons são distribuídos. Antigamente a gente até, e posso pedir inclusive, mas era comum, se exigia dos alunos que eles soubessem fazer a distribuição eletrônica, né? Mas nessa altura do campeonato, com a mudança aí dos conteúdos, com uma gama de conteúdos tão grande que foi inserido e tornado obrigatórios, às vezes a gente vai ter que abrir mão de uma habilidade ou outra menor para conseguir atender o que a lei pede, né? Então essa da distribuição eletrônica, por enquanto, não estou pedindo que vocês saibam fazer, mas que vocês tenham familiaridade e conheçam um pouquinho. Se você olhou lá todas as informações que eu coloquei na atividade, se você conseguiu entender os esqueminhas, os desenhos que eu coloquei, você conseguiu acertar boa parte aí das alternativas desse exercício. Belezinha? Mas se ainda ficou dúvidas, vocês já sabem, postem no mural. Então vamos dar continuidade. Um pequeno texto também, e esses pequenos textos, eles têm todo um propósito, né? Como a gente viu até aqui, para preparar vocês, para fazer com que vocês consigam aprender fazendo os próximos exercícios e atividades. Nada está aqui por acaso. Então, nesse textinho eu estou dizendo o seguinte: vimos anteriormente que os átomos se unem formando as moléculas. Isso a gente já viu faz tempo, né? Só que desde a antiguidade, pessoal, desde lá dos atomistas, ou antes talvez, existe uma grande curiosidade para saber qual é a cola, qual é a força que une esses átomos, fazendo com que fiquem próximos uns dos outros, constituindo as substâncias e os materiais, né? Sabe-se hoje que um fator muito importante para se entender a união de átomos é a quantidade de elétrons que os átomos possuem na última camada eletrônica, que nós vamos chamar aqui de camada de valência, tá bom? Então, a gente não vai discutir todos os casos, mas vamos discutir uma regra muito importante que chama regra dos octetos, que é a seguinte: a maior parte dos átomos tende a ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica. Por isso que chama a regra dos octetos. Octetos é grupo de 8, né? Então, em outras palavras, os átomos, a grande maioria deles, tende a ficar com um grupo de 8 elétrons na sua última camada. Aqueles átomos que já possuem 8 elétrons na última camada, eles normalmente não se ligam a outros átomos. Eles são encontrados bastante isolados na natureza. São chamados gases nobres. Se você abrir uma tabela periódica, e hoje existem aplicativos magníficos mostrando tabela periódica, eu recomendo que você faça isso. A gente não vai ter tempo aqui de falar, de ficar explicando a tabela periódica, mas abre um aplicativo e depois você desinstala, porque cansa também, né? Mas você vai ver, entender, as tabelas periódicas hoje virtuais são autoexplicativas, são magníficas, tá bom? Dá de 10 a 0 em qualquer aula de qualquer professor. Então, lembrando, e a gente vai ver 2 tipos de ligações químicas, muito importantes e bastante comuns. Também, pessoal, a intenção aqui não é fazer você virar um expert em ligação química, mas você entender como já que você está falando de molécula, então, como é que os átomos se unem, tá bom? E a gente vai
falar de um exemplo clássico, que é a formação da molécula de cloreto de sódio, tá bom? E esse cloreto de sódio nada mais forma do que o famoso sal de cozinha. Isso mesmo, aquele sal que você tem na sua cozinha possui cloro, mas fique tranquilo, não vai corroer suas vias digestivas. Porque o cloro, pessoal, combinado com sódio, não forma uma substância nem ácida, nem básica, nem corrosiva, tá bom? Não é como uma soda cáustica. Então fiquem tranquilos. Agora, então vamos olhar esses dois átomos e entender como eles se ligam. Você tem aqui um átomo de sódio e um átomo ao lado de cloro. Esse átomo de sódio, como você pode perceber aí, ele tem a camada K preenchida, 2 elétrons. Depois a camada a camada L, 8 elétrons. E na camada M, 1 elétron. Então ele tem a seguinte configuração eletrônica: 2, 8, 1. Portanto, ele tem 11 elétrons. Lembra que eu disse agora há pouco que os átomos tendem a ficar com 8 elétrons na última camada? Então, esse átomo ele tem a seguinte opção. Ele tem a opção de perder esse 1 elétron, como a gente está vendo na imagem que ele perde. Então, ele vai ficar com que camadas eletrônicas? Ele vai ficar apenas com a camada K e a camada L. Vai perder esse último elétron da camada M, portanto, perde a camada M. Ele fica com a seguinte configuração eletrônica, então, 2, 8. E aí, ele obedece àquela regra chamada regra dos octetos. Tudo bem? Ao lado, a gente está vendo um átomo de cloro. Ele tem 17 prótons, portanto, também 17 elétrons, né? Qual a configuração eletrônica desse átomo? 2 na camada K, 8 na camada L e 7 na camada M. Ah, esqueci de falar uma coisa. Eu disse que o átomo de sódio, voltando, esse aqui, né? Tinha a seguinte opção, tinha duas opções: perdesse um elétron ou, e esqueci de falar isso, ganhar 7 para ficar com 8. Agora pergunto a você, é mais fácil perder um elétron, é mais econômico perder um elétron ou ganhar 7? É muito mais fácil perder um elétron. E a natureza, pessoal, ela é econômica, ela não é extravagante. Ela vai pelos caminhos mais fáceis. Isso em nível visual, em nível macroscópico e em nível microscópico, submicroscópico também, né? A natureza, repito, é econômica. Então, os átomos vão seguir essa regrinha natural. Perder apenas esse 1 elétron é muito mais fácil do que ficar tentando arrancar 7 elétrons de outros átomos vizinhos. Tá bom? E até fazendo um adendo, como que forma o cloreto de sódio? Porque você tem átomos isolados de sódio tinha, deve ter ainda, né? Mas tinha há muitos anos, milhares de anos, milhões de anos, átomos de sódio e átomos de cloro na água do mar, isolados, e esses átomos foram se encontrando e formando moléculas, porque eles têm bastante afinidade. Então agora vamos voltar a falar do átomo de cloro e entender essa afinidade. Como eu estava dizendo, esse átomo aqui ele possui a seguinte configuração eletrônica: K2, L8, M7. Para ficar com 8 elétrons nessa camada M, nessa que tem 7 elétrons, o que é melhor para esse átomo? Ele tem duas opções também. Ele tem 7 elétrons na última camada, então ele pode ganhar um elétron, e aí ele fica com 8, ou ele pode perder esse 7, perder essa última camada dele, e ficar com os 8 elétrons da camada L. Então, volto a perguntar, o que é mais fácil? Ganhar apenas um elétron ou perder 7?
ceder esse set. É muito mais fácil, pessoal, ele ganhar um elétron do que ficar arranjando átomos ao lado que queiram elétrons. Ficar doando elétrons, né? Ele não é Madre Teresa de Calcutá para ficar doando as coisas. Não, tô brincando aqui, perdão. Devia fazer essas brincadeiras. Tudo bem, pessoal. Então é isso. Agora, você aproxima um átomo que quer doar um elétron e um átomo que quer receber um elétron. Muito bem, eles se ligam. Um arranca um elétron do outro. O átomo de cloro vai arrancar o elétron do átomo de sódio. Mas tudo bem, mas como é que eles se ligam afinal? Olha só, pessoal. Lembra que a gente está falando que prótons são positivos e elétrons são negativos? Se o átomo tem 11 partículas negativas e 11 positivas, e a gente está falando do átomo de sódio, ele está em equilíbrio eletrônico, né? Mas a partir do momento que ele perde um elétron, ele perde uma partícula negativa. Então, se ele fica com mais prótons que elétrons, ele fica com mais partículas positivas. Ele fica um átomo positivo, ele se torna um íon. Por isso que esse tipo de ligação é chamado de iônica. Tá bom? Então esse átomo de sódio fica com uma carga, adquire uma carga elétrica positiva. Ele se torna um íon. E nós chamamos os íons positivos de cátions. Precisa guardar esse nome por enquanto. Agora, vê o caso do cloro, do átomo de cloro. Ele tem 17 prótons e tinha 17 elétrons. Cargas eletrônicas, número, quantidade de partículas positivas e negativas, ali igualzinho. Só que o que aconteceu com esse átomo? Ele ganhou uma partícula negativa, ele arrancou do átomo de sódio um elétron. Então ele ficou com 17 prótons, continuou com 17 e 18 elétrons. Ele tem ali uma partícula negativa a mais. Portanto, esse átomo passa a apresentar uma carga negativa. E você tem um átomo positivo ao lado de um negativo. O que acontece? Uma atração entre esses dois átomos. Essa atração os mantém unidos, tá bom? Essa força de atração, por causa das diferenças de cargas entre eles, que os mantém unidos. Então, aqui nesse textinho está essa aula que eu dei agora, explicando essa imagem. Portanto, eu posso pular. Daí qual era o seu desafio? E é realmente um desafio, né? Você explicar como átomos da imagem abaixo se ligarão. Só que antes da gente fazer esse desafio, eu quero apresentar para vocês um excelente vídeo, uma excelente animação explicando como é que ocorrem as ligações iônicas. Então vamos lá, depois a gente volta para esse exercício aqui. Só um minuto.
Muito bem, pessoal. Viram aí a animação? O professor até ampliou, né? O professor que fez essa animação ampliou o que eu disse. Porém, ele disse coisas que vocês vão ver possivelmente no ensino médio, como subníveis, né? Então, os níveis eletrônicos possuem níveis menores ainda dentro deles, digamos assim, subníveis, tá bom? Mas a gente nem vai entrar nesse assunto por enquanto. Agora vamos voltar então para a atividade. Vamos para esse desafio. A outra coisa que o professor falou e eu quero reforçar, eu disse, né? Eu havia dito que os átomos que perdem elétrons ficam positivos, que se chamam então cátions. E os átomos, como o de cloro, que ganha elétrons, ganha partículas negativas, então fica negativo. Ele se torna também um íon negativo. E o nome disso é ânion, tá bom? Mas é só para a gente conhecer, porque essas palavras a gente escuta por aí e às vezes a gente nem sabe o que significa. Como, por exemplo, bebidas ionizadas, né? Já ouviu falar nisso? Como, bom, não quero falar marca aqui, mas aquelas bebidas para atletas, né? Cheias de íons. Bom, agora então vamos para o exercício, sem mais delongas, pessoal. Você tem aqui um átomo de magnésio. E olha aí a configuração eletrônica desse átomo. 2 na primeira camada, 8 na segunda e 2 na terceira. Então já está entendendo aí o que vai acontecer com esse átomo? Qual a tendência dele? Qual a tendência dele? Vamos a esse ponto. A tendência desse átomo é perder esses 2 elétrons da camada mais externa. Ele tem 2, 8 e 12, essa configuração eletrônica. Ele ficará com 2, 8. Né? Ok? E o átomo de cloro, a gente já viu. Cada átomo de cloro, a gente viu que tem a tendência de ganhar um elétron. Muito bem. Então, o que acontece quando um átomo de magnésio se aproxima com um átomo de cloro? O átomo de cloro tem a capacidade de arrancar elétrons de átomos vizinhos. Tem uma grande capacidade, né? A tal da eletronegatividade. Então, ele vai arrancar um átomo, ou melhor, um elétron do átomo de magnésio. Então, vai ficar bom para esse átomo de cloro, por exemplo, se ele arrancar um elétron do átomo de magnésio? Sim, ficará. Ele ficará com 8 elétrons na última camada. Ele obedecerá à regra dos octetos, ele ficará satisfeito. E para o átomo de magnésio, tá tudo ok? Já? Não, ele perdeu um elétron, ele quer perder mais um. Se outro átomo de cloro se aproximar dele, ele também vai perder esse átomo esse elétron para o átomo de cloro. Vai ficar bom para o átomo de cloro, para este, né? Que também vai ficar com 8 elétrons na sua última camada. E ficará bom para o átomo de magnésio, também, que perderá esses 2 elétrons que ele queria perder aí da última camada eletrônica. Beleza? Como vai ficar essa fórmula química? Né? A gente viu aqui no exercício anterior que no caso das ligações iônicas, o átomo que cede elétrons, o símbolo atômico desse átomo vem na frente. Então não ficou, o símbolo do sódio não é Na, e não é ele que cede elétrons, então fica Na e Cl. Cl é o átomo de cloro, símbolo do átomo de cloro, e o átomo de cloro ganhou elétrons. Então fica nessa ordem: o íon positivo e depois o negativo, NaCl. E aqui vai ficar como? Aqui quem doou elétrons foi o magnésio, ele que ficou positivo, então vai ficar MgCl. Mas quantos átomos de cloro fica nessa molécula? 2 átomos de cloro, então na verdade a fórmula ficará MgCl2, o 2 bem pequenininho ali, o índice, né? Após o cloro.
tá bom? A gente já viu na fórmula da molécula de água, não é H2, um 2 pequenininho, meio baixo, né? H2O, né? Por que é esse H2? Porque são dois hidrogênios. E aqui vai ficar, então, MgCl2. Belezinha? Só aproveitar para falar um assunto, ampliar um pouquinho. Aqui ficou claro, né? Porque cloro a gente representa com o símbolo Cl. Agora, sódio. Por que o sódio não tem o símbolo Sd ou SO, alguma coisa assim? Tem o símbolo Na. Porque, na verdade, pessoal, esses símbolos atômicos vêm do nome dos átomos, do nome dos elementos químicos em latim. Em latim, cloro, eu não sei qual é o nome, mas deve ser chlorum ou alguma coisa assim, muito semelhante ao português. Então, na hora dos cientistas convencionarem, combinarem o símbolo atômico, ficou Cl mesmo, porque combinava e era muito semelhante ao português, o nome do cloro em latim. Mas o nome do sódio em latim é natrium. Então, o símbolo que foi combinado entre os químicos é Na. Tá bom? E você tem, por exemplo, várias exceções ali na tabela periódica. Magnésio e cloro também é bem semelhante ao português, o nome em latim, mas você tem, por exemplo, a prata, né? Como que é prata? Qual o símbolo da prata na tabela periódica? É Ag, né? E por que Ag? Porque prata em latim é argentum, né? E lembra até o nome de um país aqui na América do Sul, vizinho da gente, né? Los Hermanos, a Argentina. Por que a Argentina chama Argentina? Porque a Argentina era um país rico em prata, né? Não tem Mar del Plata, o dinheiro lá se chama de plata, vem da ideia de argentum, tá? Argentina. Um outro nome, por exemplo, enxofre, ou melhor, qual que a gente pode falar que vocês conhecem, talvez? Ouro, um último exemplo. O símbolo do ouro na tabela periódica não é OU ou OR, né? Ou OO. Sempre a primeira letra do símbolo é maiúscula, como vocês podem observar, e a segunda é minúscula, né? Estão vendo aqui abaixo da minha imagem? MG, M grande, né? M maiúsculo, e o G pequenininho, minúsculo. Então, na tabela periódica, voltando, o ouro é A maiúsculo e U minúsculo. Au. E por que au? Porque ouro em latim é aurum, né? E daí vem vários nomes de palavras, né? Várias palavras da própria língua portuguesa. Auréola, tempos áureos. O que é um tempos áureos? Tempos de ouro, né? A auréola é um arco de ouro na cabecinha ali do anjo, tá bom? Então, só dando essa explicação adicional, ampliando um pouquinho o conhecimento aí de vocês sobre tabela periódica e química. Muito bem, agora a gente vai ver uma segunda imagem, né? Tá vendo aí? São dois átomos de oxigênio. E você, óbvio, estou esperando que você já está aí analisando a configuração eletrônica desses dois átomos. Você tem aí, cada um deles, 2 elétrons. Eles apresentam a seguinte configuração eletrônica: 2 elétrons na primeira camada e 6 na segunda camada. Então, obviamente, cada um deles aí tem a tendência de ganhar 2 elétrons nessa última camada. Tem a tendência de arrancar elétrons dos átomos vizinhos. Acontece que você tem num ambiente onde só tem átomos de oxigênio se encontrando ali. Ambos, cada um deles, aliás, querendo receber 2 elétrons. E um não vai arrancar do outro, né? Qual é a saída, então, para esse problema? A saída para esse problema é fazer como você faz quando você quer o mesmo brinquedo que seu irmão mais novo, ou
Quando você e o seu coleguinha na escola querem o mesmo lanche, vocês compartilham, né? Então, esse átomo de oxigênio, ele pode partilhar 2 elétrons aqui da última camada com o vizinho. E esse átomo aqui faz a mesma coisa, compartilha 2 elétrons da última camada com o primeiro, né? Então, cada um continua com 6 elétrons na última camada e recebendo, ora sim, ora não, os 2 elétrons da camada eletrônica do vizinho, ficando com 8 elétrons na última camada. Esses últimos elétrons que são compartilhados, melhor dizendo, percorrem ora a eletrosfera de um, ora a eletrosfera de outro, ora a última camada da eletrosfera, né, de cada um desses átomos, os unindo, tá bom? Então, a gente vai continuar vendo aquela animação que eu mostrei, e para entender esse tipo de ligação, e depois a gente vai para o desafio B. Vamos lá? Então, só para citar, né, do canal GOG Escola, excelente animação. O professor parece que chama Roger, o professor que fez essa animação. Claro, só poderia ser Roger ou Rogério, alguma coisa assim, né? Porque é excelente. Vamos deixar de conversa e assistir logo, então, esse vídeo. Vou apagar minha imagem aqui, minha câmera e meu áudio. Até logo. Ok, voltei aqui. Então, entenderam aí? Então vamos para o desafio B. Você tem aí 2 átomos de flúor, do elemento químico flúor, tá bom? O flúor, pessoal, é um átomo que tem 7 elétrons na última camada, né? Um não metal. E para ficar com 8 elétrons na última camada,
ele então tem a tendência de ganhar um elétron. É isso mesmo, né? 7 elétrons, deixa eu ver se eu não estou enganado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Então, o que precisa acontecer para eles ficarem com 8? Eles precisam arrancar um elétron do átomo vizinho. Só que cada um deles quer arrancar esse elétron. Então, não pode. Se um arrancar do outro, não vai dar certo. O que eles fazem? Eles compartilham quantos elétrons? O que falta? Um só. Então, por exemplo, esse elétron aqui, né? De repente, pode começar a percorrer as duas eletrosferas. Então, esse átomo aqui passará a ter os 7 elétrons que já tem, mais o átomo compartilhado pelo vizinho. E o vizinho? A mesma coisa, porque esse elétron aqui, ó, à minha direita, esse aqui, né? Pode, de repente, ser compartilhado com o vizinho também. Será, na verdade, né? Então, de modo que esse primeiro átomo aqui passará a ter os 7 elétrons que já tinha mesmo, da última camada, mais o elétron compartilhado pelo átomo vizinho, ficando então com 8. Ok? Então, eles atingem uma estabilidade. Um elétron de cada um deles percorre a eletrosfera do próprio átomo e do átomo vizinho, a última, né? E vice-versa, ambos fazem isso, unindo os dois átomos numa molécula, formando o gás flúor, tá bom? Que é um gás, inclusive, muito tóxico, venenoso. Isso os átomos têm de muito curioso, né? Dependendo da combinação, formam um elemento químico que em outra combinação não tem nada a ver com essa substância, é algo totalmente diferente, né? Então, um flúor, quando se une ao outro, forma uma substância extremamente perigosa. E um flúor, quando se une a outros elementos químicos, formam aquela substância que às vezes está na pasta de dente, está na água, que parece favorecer a formação dentária. Tá bom? É assim como o cloro, a gente viu, né? Cloro, numa composição, é um grande alvejante. De outra forma, o sal da cozinha, que é extremamente necessário para a nossa saúde em pequenas quantidades. Por fim, pessoal, espero que vocês tenham aí entendido como os átomos se ligam, formando as moléculas. Tem um outro tipo de ligação química ainda que chama ligação química metálica. A gente não vai falar dela agora, mas ela é muito presente em metais, né, em átomos livres ali dos metais. Os metais têm essa característica de ter os átomos muito soltos, não obedecem direito às regras ali das camadas eletrônicas, mas isso é um assuntinho aí mais para frente, talvez lá para o ensino médio, tá? E por fim, vamos falar um pouquinho das moléculas, tá? E aqui eu tenho certeza que é muito fácil, porque inclusive eu já passei essa atividade para 7º ano e a sala foi excelente. Os 7º anos onde eu apliquei atividades muito semelhantes a essa, eles saíram muito bem porque entenderam. Então, se o 7º ano entendeu, vocês vão entender também. Então, a gente está vendo aí uma molécula, né? Analise a imagem e assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente. E aí, só para vocês lembrarem, C aí, o símbolo é carbono, H é hidrogênio e O é o símbolo do oxigênio. Então, tem o seguinte textinho aqui. Essa molécula aqui, apresenta um total de quantos átomos? Um átomo de Q e 2 átomos de Q. Era para completar esse textinho, né? Só que aí na atividade não tem como você escrever, mas aí você assinala aí a alternativa que completa direitinho esse texto. O esquema mostra a composição da molécula da água, cuja fórmula química é, né? Então vamos lá. A molécula apresenta um total de quantos átomos aí? Você tem 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, 1, 2, 3 átomos. Tá bom? Um átomo de quê? A gente só está vendo um átomo do quê? De oxigênio.
E 2 átomos de quê? 2 átomos de hidrogênio. Tudo bem? O esquema mostra a composição da molécula de água, cuja fórmula química é H2O. Beleza? Por que H2? Porque esse 2 na frente do símbolo, que é o H, mostra a quantidade de átomos que tem naquela molécula de hidrogênio. Tudo bem? Então, qual é a alternativa aí correta? Se não me engano, é essa aqui. Tá bom? Só fazendo também uma observação, pessoal. Esse 2 que aparece na fórmula aqui ao lado, esse 2 ele aí é que eu não consigo formatá-lo para deixá-lo pequenininho, mas ele é pequenininho, tá bom? Ele é na frente do H e um pouco deslocado para baixo, nós chamamos isso de índice. Infelizmente, aqui no formulário eu não consigo deixá-lo da forma correta, mas você vai se deparar no seu material didático e em outros lugares também a fórmula escrita da forma totalmente correta. E por fim, essa última aqui para a gente encerrar, você tem aí essa outra molécula, né? A molécula apresenta um total de quantos átomos? Também a gente está vendo aí 1 de carbono, né? E 2 de oxigênio, portanto 3 átomos, né? 2 átomos de quê? Você está vendo 2 átomos de oxigênio. E 1 átomo do quê? De carbono. Tudo bem? O esquema mostra a composição da molécula do gás carbônico, aquele que a gente elimina na respiração. Cuja fórmula química é qual? Então, você não tinha como saber, né? Mas você tinha que analisar aí as fórmulas químicas. Você tem 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio. Qual das fórmulas aqui representam direitinho isso? CO não é, porque CO seria 1 de carbono e 1 de oxigênio. C2O também não pode ser, porque C2 significa 2 carbonos e 1 oxigênio. Quando não tem número nenhum na frente da letra, do símbolo, na fórmula aí, significa que é 1. Poderia escrever C2O1? Poderia. Poderia escrever C1O1? Poderia também, né? Agora aqui, ó, 3CO. Quando tem um número na frente da fórmula química, significa que você tem 3 moléculas de CO. No caso aqui, a gente só tem, na imagem, uma molécula só. Então, se não tem número nenhum na frente, como nesse caso e nesse, significa que é uma molécula. E é isso mesmo, uma molécula que a gente tem. Agora aqui, ó, CO2. É essa a correta, tá vendo? Carbono, C1 e O2, 2 oxigênios. E a última C2O, não, já vimos, né, anteriormente que não. Então, acho que a correta é essa aqui, 3 oxigênio, 2 átomos de oxigênio, 1 de carbono, CO2. Belezinha, pessoal? Então, espero que quem fez a atividade agora viu a correção. Se tinha ficado com alguma dúvida, tenha esclarecido as dúvidas. Se não, poste lá no mural a sua dúvida e eu respondo, tá bom? Um abraço, até mais.